Oi, pessoal. Hoje a diversão vai ser com um Nissan Sentra, ano 2008, motor 2.0, 16 válvulas, câmbio automático CVT. Esse carro está com 163 mil quilômetros, indo para 164 já. Vamos fazer o quê? Vamos trocar, substituir as velas de ignição. Mas nesse carro específico, o meu objetivo nesse carro especificamente é analisar como estão as velas. Porque as velas que estão aí, plugadas no motor, elas têm 3 mil quilômetros rodados. Mas o procedimento que eu vou fazer agora para analisar as velas é o mesmo procedimento de uma troca. Então, se vocês me acompanharem, vocês vão perceber em detalhes quais são as dificuldades e, de repente, as ferramentas que vocês vão precisar. O que acontece? Eu cometi um erro e as velas que são usadas neste carro são velas de platina, né? As originais de fábrica são de platina. E o ideal, a recomendação do fabricante é trocar essas velas com 100 mil quilômetros. Mas eu meio maluco, cara, eu deixei as velas rodarem até os 157 mil quilômetros. E olha aqui, essa vela aqui é a vela original de fábrica que estava no motor. Ela trabalhou bastante, eu não senti nenhuma falha no carro, nada de diferente, nem mesmo no consumo. Mas olha só a situação em que a vela chegou. O eletrodo central está bem desgastado, o eletrodo lateral também, mas a bichinha aguentou. Eu me arrependo, eu deveria ter trocado antes. E aí, 6 mil quilômetros atrás, o que foi que eu fiz? Aos 157 mil quilômetros. Eu comprei essas velas aqui, ó, da caixinha cinza, comprei no Mercado Livre. Na época, eu acho que eu paguei uns R$ 200. Mas eu instalei, o carro funcionou direitinho, numa boa, trabalhou tudo ok. Mas depois eu fui lendo em alguns fóruns, alguns vídeos também, muita gente dizendo que essas velas aqui são falsas, né? E eu fui imaginando, putz, será que é falsa? É tão barata, né? E inclusive eu fui numa concessionária Nissan, pedi para ver as velas, né? Eles vendiam esse jogo aqui de 4 velas por R$ 700, 4 velas por R$ 700. E depois eu fui ver, inclusive no AliExpress, eles vendem esse jogo com 4 velas por R$ 60. A diferença de preço é enorme. Mas são as mesmas velas, inclusive o mesmo código. Aí eu fiquei preocupado, falei, pô, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz a coisa errada? Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar as velas NGK Platinum num autopeças bem conceituado em São Paulo, uma rede bem conceituada, comprando para eu ter a certeza que estava comprando as velas originais, né? E de fato, essas velas que vieram nessa caixinha aqui, elas têm o código correto, que é o mesmo código da vela original de fábrica. E essa vela da caixinha cinza, ela tem um código que muda alguma letra. Por exemplo, essa da caixinha cinza é uma NGK também, é a LZKAR6AP11. E a vela NGK que eu comprei num autopeça é a PLZK AR6A11D. Quer dizer, tem esse D aí também e tem o P, né? Muda alguma coisa, de repente na temperatura da vela, eu vi alguns vídeos, o pessoal explicando qual era a diferença, mas tanto esse código quanto esse é recomendado para esse carro. Mas resolvi colocar o jogo original. Paguei bem mais caro, o dobro do valor daquela vela da caixinha cinza. E o que acontece? O que está plugado no motor agora são essas velas aqui. Elas rodaram 3 mil quilômetros e eu quero ver qual é a situação delas. Se elas estão, de repente, na mesma situação dessa aqui, que um pessoal aí diz não ser original. Se ela está numa situação melhor ou pior. E
Vamos analisar e ver o que de fato está acontecendo. Bom, deixa eu afastar as caixinhas aqui e mostrar para vocês quais são as ferramentas que a gente vai precisar. Eu estou colocando o básico aqui, de repente precisa de alguma coisinha, mas provavelmente alguma coisa básica. Bom, vamos usar um alicate para abrir as abraçadeiras de pressão. Vou usar um torquímetro também, mas se você não tiver um torquímetro, não se preocupa que também é possível fazer o toque correto dela sem o torquímetro. Uma chave catraca de meia polegada. Quando eu falo polegada, é esse encaixe aqui, ó, que tem meia polegada de... Aliás, é meia polegada de uma polegada inteira. Meia polegada. E aqui uma 3/8 de uma polegada. Vamos usar esse soquete aqui, ó, de 14 milímetros. Um soquete de 14 milímetros para remoção das velas. Isso aqui é específico para remoção das velas. Se você conseguir observar, lá no fundinho dela tem um anelzinho de borracha que agarra a vela. Ela pressiona a vela e aí você consegue sacar a vela puxando ela direitinho. É bem legal ter esse soquete aqui, não perder essa borracha aqui, porque ela evita quebrar a parte cerâmica. E essa vela é cara pra caramba, a gente não quer quebrar ela. Um soquete de encaixe de meia polegada, mas de 8 milímetros. Um soquete de encaixe de meia polegada de 10 milímetros. Uma chavinha estrela de 8 milímetros, 3 extensores de 3/8, encaixes de 3/8, um soquete de encaixe de 3/8 de 10 milímetros. Eu tenho aqui um adaptadorzinho também de 3/4, de 3/8 para 1/4. Eu tenho esse bitzinho aqui, que é um soquetezinho de 8 milímetros para tirar os parafusinhos da TBI. Chave de 12 milímetros de boca. Uma chave de boca de 10 milímetros, uma chave de fenda grande, uma chave Phillips grande, extensões para chave de meia polegada. Tem um alicate de pressão aqui, porque eu tô achando que tem alguns parafusos aí que são meio chatos de tirar, de repente eu vou ter que usar um pouco de ignorância com eles. Espero que não seja necessário. No outro momento foi, mas vamos ver dessa vez como é que vai ser. Deixa eu colocar a minha espécie de GoPro aqui. Deixa eu só inverter ela. Eu comprei um suporte para colocar na cabeça que funciona como uma GoPro, né? E o meu celular funciona como se fosse uma GoPro. É que ele fica meio pesadão, não é muito confortável, né? Mas dá para trabalhar legal. Deixa eu só encaixar aqui, rapidinho. Meu objetivo aqui é fazer com que o vídeo seja o mais rápido, o mais breve possível, né? Para que vocês tirem as dúvidas. Eu também não curto vídeo muito longo, mas para a gente tentar descobrir quais são as dificuldades que vocês vão encontrar para executar esse serviço, não tem jeito, tem que fazer com que o vídeo seja um pouquinho mais longo do que eu gostaria. Enfim, vamos lá. Eu vou começar soltando o plug negativo da bateria. Chavinha de 10 milímetros, vou soltar o negativo. Por que eu vou soltar ele? A gente vai precisar desplugar alguns sensores, uns plugs de parte elétrico-eletrônico. E assim a gente evita algum problema que possa vir a surgir aí. É sempre bom fazer isso quando a gente vai mexer com parte elétrica. Vou pegar o soquete de 10 milímetros e soltar a carenagem. Essa carenagem que cobre o motor. Eu achei essa carenagem bem bonita. Mas a função dela é mais dar um charme no motor aí. 10 milímetros, soquete de 10 milímetros. Para executar esse serviço aqui não tem jeito. Algumas chaves catracas são necessárias, porque senão você não tem força. Com chave de boca, chave estrela, você não vai muito longe não. Aqui tem dois coxins de borracha onde encaixam essa capa. Um jeitinho, um pouquinho de força e jeito. A gente remove ela. Tá encostadinha aqui no canto.
Aqui tem o nosso coxinho do spin, coxinho do motor de spin. Tá aposentado aí, tá guardando aí. Tá curtindo um pouco aí. Vou tirar esse suporte dos coxins, porque senão ele vai atrapalhar pra gente remover o coletor de admissão, que é essa peça preta aqui. Nossa chave de soquete vai entrar bem nessa direção aqui. Tem 5 parafusos de 10 milímetros que estão fixando o coletor de admissão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou começar por esse cantinho aqui. Vou soltar eles primeiro. Eu já fiz esse serviço aqui, então já estou mais ou menos sabendo o que acontece. Não tem muito tempo que eu fiz esse serviço. Vou afastar a vareta. Verificação do óleo. Um, dois, três. Não sei se vocês conseguem ver onde ele está ali. Se você for executar esse serviço no seu carro, através dessa orientação você vai ver. E mais esse último aqui. Vou soltar a chave catraca. E o restante eu tiro na mão. Só desrosqueando mesmo. Preferencialmente pegar os parafusos na mão, né? Para evitar deles cair aí no motor e desaparecer. Às vezes a gente perde mais tempo procurando um parafuso que cai aí no cofre do motor do que executando o serviço. Muitas vezes esses parafusos não são fáceis de achar para comprar, né? Falta esse aqui do meio. Caiu. Caiu, mas tá fácil de achar, tá aqui. Vou colocar eles juntinho aqui pra gente saber que são os 5 do coletor de admissão. Eu vou pegar o alicate e soltar as mangueiras de respiro do óleo, ó. São mangueiras de... Aliás, são abraçadeiras de pressão. É só apertar elas com o alicate e você afasta elas. Aqui tem mais uma, ó. Vai ser necessário remover também. Vou pegar a chave de fenda para me ajudar a soltar essa mangueira aqui, ó. Geralmente ela fica bem colada. Aí, ó. Tem um pouquinho de silicone aqui, vermelho, de alta temperatura, que eu usei para vedar, porque ficava vazando um pouquinho de óleo aí. E ele ajudou bastante. Tirar essa mangueira aqui, ela já é um pouco mais fácil de tirar. Deixa eu só dar uma olhada aqui, se eu tenho bateria para continuar trabalhando. Tá tudo ok. Não tinha verificado isso, mas tá tudo ok. Agora nós vamos... Eu vou soltar a abraçadeira da TBI. Aqui, ó. A abraçadeira da mangueira da TBI. Essa mangueira já foi trocada. Essa mangueira eu comprei no Mercadocar. Ela é um pouco mais rígida do que a original. Um pouquinho mais difícil para fazer o encaixe dela. Mas funcionou muito bem. Resolveu o problema. A original estava toda trincada. Já tinha muitos anos de trabalho, né? Ficou excelente, funcionou muito bem. Tem mais uma abraçadeira aqui, ó, de pressão. A gente abre ela, afasta um pouco. Deixa eu soltar aqui. Coloquei um pouquinho de silicone aqui também, de alta temperatura. Depois eu vou colocar novamente. A mangueira a gente solta aqui e aqui também. Soltou dos dois lados.
Vou só afastar ela um pouquinho aqui, colocar de lado. Tem uma mangueirinha de respiro aqui que é chata para tirar, então vou deixar ela por aí mesmo. Vou pegar a chave Phillips para soltar essa pecinha aqui. Vou só afastar ela também. Não quero soltar aquela abraçadeira ali não, porque eu tenho certeza que ela está bem agarrada. E se você quiser, você pode só apertar aqui e liberar ela. Deixa os dois parafusinhos aqui. Tira esse sensorzinho aqui. Coloca um pouquinho de lado. Eu acho que eu vou soltar o plug dele também, viu? Esse plug é de apertar ou é de soltar? Não, é de apertar. Você aperta a pontinha cinza no cantinho, ele libera. Assim fica mais fácil pra gente trabalhar, né? Deixa eu pegar a chave de 12 milímetros e soltar este parafuso aqui, ó. Eu espero esse, tá vendo ele aqui? Esse parafuso aqui. Eu espero que não seja necessário soltar esse, porque da última vez que eu precisei soltar aqui, ele espanou, meu. Tava muito agarrado aí. Eu acho que vai ser só o suficiente. Aquele ali não vai ser necessário, não. Agora, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou soltar a TBI. Eu vou soltar a TBI nos 4 parafusos. Então eu vou usar um soquete. Um soquetezinho de 8 milímetros para soltar aqueles parafusinhos. Ele é de 1/4. E eu vou usar o adaptador para usar na chave catraca de 0,5 polegada. E eu vou usar essa chave estrela aqui também, de 8 milímetros. Que ela dá uma pega melhor aqui, ó. Aqui também. São 4 parafusos aqui, ó. Tem esses 3 aqui que a gente consegue enxergar bem, né, onde eles estão. Mas tem um outro que tá nesse sentido aqui, ó. Ele acompanha mais ou menos o sentido desse aqui. A gente vai ter que trabalhar meio que em braille, porque a gente não enxerga ele. A gente tem que ir pelo tato. Soltei um aqui, vou tentar recolocar na mesma posição depois. Mas também não interfere em nada esse. 1, 2. Deixa eu ver se eu dou mais uma soltada aqui com a catraca. Essa chave catraca, ela funciona bem porque ela tem esse anel lateral aqui que ajuda só no giro da mão. Uma chavezinha da Belzer. Belzer é excelência em ferramentas, né? São extremamente duráveis. Você paga caro, mas você tem uma ferramenta pro resto da vida. Parafusinho chato e comprido, mas tudo bem. Cadê você, meu amiguinho? Não vai embora, não. Bom, depois eu acho ele. Caiu no chão, ele não caiu. Vamos ver se eu consigo pegar esse parafuso aqui, ó. Eu vou soltar isso aqui. Vou encaixar ele aqui. Encaixei. E agora eu vou ver com a chave catraca. Conecto ele aqui. Aí. Deixa eu ver se dá pra vir com ele na mão. Ainda não. Vou soltar o soquete da chave catraca. Tentar trazer ele girando aqui, ó. Aí ele vem. Veio. Veio um pouquinho mais.
Então é interessante, né? Porque aquelas velas que eu paguei barato no Mercado Livre, aparentemente elas não estavam tão mal, né? Apesar que elas rodaram pouco, apenas 3.000 quilômetros. Mas eu fiquei numa dúvida tremenda, tanta gente falando mal delas. Não sei se isso procede ou não, né? Ó, a minha TBI tá relativamente limpa, eu limpei ela 3.000 quilômetros a mais. Olha o parafuso que sumiu aqui, ó. Bom, deixa eu ver, soltei tudo. Essa mangueira pode ficar aqui. Onde mais que tá preso aqui? Em algum lugar aqui que eu não tô me recordando. Será que é só um encaixe? A gente esquece, meu. Nem tem tanto tempo que eu fiz. Que eu mexi aqui. Ah, tem um parafuso aqui, ó. Esse parafuso aqui precisa ser removido também. Eu vou usar a chave de meia polegada com um soquete de 10 milímetros. Para tentar remover ele. Você pode aproveitar esse trabalho aqui e usar como exemplo para fazer a limpeza da TBI. Para fazer a limpeza dela, você pode remover ela dessas mangueiras aqui. Você aplica um Cara 80, um descarbonizante qualquer de boa qualidade e limpar as bordas, né? Onde a borboleta encosta, que geralmente fica bem sujo aí. Quando isso aí fica sujo, você tem uma marcha lenta irregular, você vai ter um consumo um pouco maior. O carro faz uma leitura falha, né, do sistema. Opa, esse é mais um cara que eu vou ter que encontrar depois. Isso acontece muito, é muito chato ter que ficar correndo atrás de peças, parafusos que somem. Eles correm se esconder, né, parece que eles têm vida. Enfim, tirei o coletor de admissão. Deixa eu ver qual que é a situação aqui. Um pouquinho de óleo, tudo normal. Eu fiz uma bela de uma limpeza da última vez que eu fiz a troca. Eu coloquei um pouquinho de silicone de alta temperatura aqui também, para evitar de correr óleo ali. Muitos fabricantes de juntas recomendam a não usar silicone. Em alguns casos, em alguns carros eu concordo. No caso do Spin, por exemplo, eu não usei silicone nenhum e está 100% estancado. Mas nesse carro aqui eu tive um problema. Deixa eu só abrir um parênteses aqui e contar a historinha da junta da tampa de válvula desse carro aqui. Tava eu na Ayrton Senna, o carro começou a falhar, já de noite, meu. De repente o carro começou a falhar, acendeu a luz da injeção. Encostei o carro no acostamento. Não tinha o que fazer, escuro pra caramba. Chamei o guincho do seguro, trouxe até a minha casa, no dia seguinte fui abrir, descobri que a junta da tampa de válvulas que faz esse caminho aqui estava completamente ressecada, rachada. E o que aconteceu? Ela faz um contorno em volta do compartimento das velas e entrou óleo dentro do compartimento da vela. Prejudicou a vela e principalmente prejudicou a bobina. Eu coloquei no scannerzinho e ele já acusou, né? Falha na bobina e falha na segunda bobina do segundo cilindro e fui direto. Havia queimado a bobina porque entrou óleo lá. O que eu fiz? Fui lá, comprei uma nova junta da Sabó. Sabó é primeira linha em juntas, em retentores, né? Fiz questão de comprar Sabó. Sabó orienta não usar silicone. Não usei silicone. Rodei mais um pouco. Aí, quando eu fui colocar essas velas aqui, as velas NGK Platinum, eu descobri que estava entrando óleo lá novamente. Eu falei, dessa vez eu não vou vacilar não. Vou colocar silicone de alta temperatura. Coloquei a junta, coloquei silicone de alta temperatura em volta.
E destas vezes eu acredito que tenha se resolvido. Inclusive eu vou verificar isso também. Trocar essa junta não tem dificuldade nenhuma. Você solta as bobinas. Se quiser você pode tirar as velas também. Você solta esses parafusinhos aqui, ó. Faz uma limpeza bem boa em torno de onde a junta se assenta. Recomendo colocar silicone, sim, de alta temperatura, para evitar o que aconteceu comigo, né? De repente de me queimar mais uma bobina. E depois fecha. Aqui não tem um torque específico, você pode apertar esse parafuso até onde encostar, né? Dá uma encostadinha, aperta mais um pouquinho de leve. E aí já é o suficiente para pressionar a tampa de válvula plástica em cima da parte de alumínio. Enfim, deixa eu pegar uma chavinha aqui para a gente poder... Deixa eu ver se eu consigo remover isso aqui sem a chavinha de fenda. Aqui, ó. Aperta essa pontinha aqui, ó. Aqui. Aqui. Eu enumerei eles antes, porque eu fiz uma boa de uma limpeza aqui. Fiquei com medo de colocar algum plug numa bobina errada. Vamos usar o soquete de meia polegada. Com encaixe de meia polegada, 10 milímetros. E vamos ver. Retirando a bobina, são bobinas individuais, né? Um para cada vela. Retirando as bobinas, a gente vai chegar na vela. Trocar a vela desse carro é bem chatinho. O spin é bem simples. Eu tenho um spin, tenho um Zafira, Fiat Tipo, vários outros carros da GM. Você não precisa fazer ter esse trabalho todo para fazer a remoção das velas, né? Mas eu devo admitir que esse Sentra aqui é uma tremenda máquina. E não é à toa que a gente sofre um pouquinho para fazer a manutenção dele, né? Deixa eu colocar esse parafuso aqui novamente. As bobinas também estão enumeradas. Não vou analisar muito a bobina, porque eu sei que tá ok. Essa bobina é original, essa é original de fábrica, é Nissan. Se não me engano é uma Hitachi. Não, é Bosch. Ela é Bosch. Vamos tirar todas as velas. Consequentemente, todas as bobinas, né? Se você não tira a bobina, você não tira a vela. Eu vou colocar na mesma sequência, eu não vou inverter a posição das bobinas, não. Elas vão voltar na mesma posição que estavam. Volta aqui. E essa bobina aqui é uma bobina Magnete Marelli. Paguei uma grana nela também. Eu encontrei bobinas Bosch no Mercado Livre, comprei uma. Mas o acabamento dela era tão estranho. Aí eu consultei, inclusive, um amigo mecânico. O supressor aqui tá preso. Essa peça se chama supressor. Tá bem preso. E tá verde aqui, que estranho. Por que tá verde, hein? Deixa eu ver. Bom, eu tirei o celular da cabeça. Agora acho que eu consigo mostrar melhor para vocês. Olha lá como é que tá o compartimento das velas. Estão sequinhos. Essa era uma das minhas preocupações também. Eu tinha medo de que a colocação do silicone, mais a junta nova, não tivesse dado certo, mas deu certo sim. Tá 100% sequinho, não tá caindo óleo mais lá. É uma preocupação a menos. O óleo saía aqui, né, exatamente dessa região aonde está esse silicone, ele saía daqui, entre a parte de alumínio e a parte plástica da tampa de válvula, e escorria lá para dentro e não dava de óleo lá. Eu estava muito preocupado, porque eu imaginei até que talvez fosse dessa junta aqui, onde está a ponta da minha unha, que estivesse correndo óleo para lá. Mas não é. Era a falta de um siliconezinho mesmo, para poder estancar o óleo. Enfim, vamos lá. Deixa eu posicionar agora novamente. Tá calor pra caramba aqui, meu.
De noite, já deve ser umas 11 horas da noite. Tá quente pra burro em São Paulo. Vamos tirar a vela. Então eu vou usar o meu soquetezinho para remoção de velas de 14 milímetros. E esses dois soquetes aqui de encaixe de 3/8. Catraquinha de 3/8. Deu um trancozinho. E vamos ver a situação dessa vela. Vem aqui. Desrosqueia bem ela. E aí está. Nossa! Que interessante, olha só. Ela tá bem branquinha ainda. A parte do eletrodo tá bem preservada. E ela rodou exatamente a mesma quilometragem que essa vela da caixinha cinza aqui, que o pessoal diz ser falsa. Olha só a diferença. Elas têm umas diferenças entre elas também, né? A parte branca é um pouquinho mais comprida. O eletrodo externo é mais grosso. Caraca, incrível. E tá bem preservado aqui, ó. Não tem carbonização. A vela fala muito sobre os cilindros do carro, né? Se os anéis de retenção de óleo estão deixando passar óleo para a câmara de combustão, os anéis de vedação, e tá tudo ok aqui. Bom, são apenas 3.000 quilômetros, mas rodou a mesma quilometragem que ela, né? Essa aqui é a vela anterior, a original de fábrica. Rodou bastante essa vela aqui, eu devia ter trocado ela bem antes. Mas enfim, eu vou posicionar a vela lá novamente. A gente encaixa lá e enrosqueia com a mão mesmo, tendo certeza de que pegou no fio da rosca. Esse cabeçote é de alumínio e a rosca onde a vela está sendo aparafusada é de alumínio também. E alumínio é um material macio, né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu vou aplicar o torque com o torquímetro. Depois, ó, eu só coloquei com a mão, né? Os meus encaixes aqui estão querendo sair da vela. Enfim, faz parte do processo. Mas eu tiro, não vai ficar aí não. Olha lá, com jeitinho ele saiu. Aquela borrachinha interna, ela pega com força. Depois eu vou voltar aqui e vou dar o torque. Vamos ver a segunda vela, qual é a situação dela. No seu caso, se você for substituir, né? Você vai tirar a vela antiga e vai colocar sua vela nova. Aí. Tá no mesmo estado de conservação daquela anterior. Tá bem boa, tá bem legal. Vamos encaixar novamente. Uma situação boa. Soltou. Eu acho que eu vou comprar um extensor sem ter que fazer esse mundaréu de encaixe aí, um extensor emendando no outro. Vai ficar bem mais prático para fazer esse serviço aqui. Vamos lá para a terceira. Ok também, tá bem bonitinha. Bem bonitinha. Surpresa boa. Encaixo lá também. Depois eu volto nela aí para dar o torque. E essa última vela aqui. Os cilindros estão bons também, né? Não veio. Agora sim. Eles estão com o mesmo aspecto.
as 4 velas com o mesmo aspecto, tá tudo muito bom. 3.000 quilômetros para uma vela dessa aqui é uma quilometragem baixíssima, mas em comparação com aquela da caixinha cinza, ela tá bem mais preservada, né? Bem interessante. Bom, eu vou devolver ela lá novamente. Eu vou apertar com o torquímetro. Aliás, eu vou apertar sem o torquímetro. Essas velas aqui, elas têm um anel de vedação. Eu estava lendo, nem todas as velas têm anel de vedação. Sinceramente, eu nunca vi velas sem anel de vedação. E olha que eu fuço nos carros desde 1989. Então, bastante tempo. Eu nunca vi. Mas segundo a NGK existe. Então elas têm esse anelzinho aqui, ó. Quando é uma vela nova, a gente vai apertar sem o torquímetro da seguinte maneira. A gente vai, quando vamos colocar aqui, ela vai encostar, né? Vamos encostar ela lá. O anel de vedação vai encostar no aço. E depois depois que encostou, você vai girar mais 180 graus. Eu não vou dar 180 graus porque a minha vela não é nova. O anel de vedação dessas velas já estão esmagados, né? Então você vai dar mais 180 graus. E o torque está dado. Agora, no caso dessa minha aqui, você vai encostar ela e vai apertar mais 20 ou 30 graus. Que é mais ou menos isso aqui. Aí, ó. 20 ou 30 graus. Então o torque está aplicado. E, no caso do torquímetro... cadê meu adaptador? Preciso do adaptador. Bom, pessoal, eu voltei. Eu precisei dar uma pausa porque o meu torquímetro, ele é de encaixe de 0,5 polegada. E a minha chavezinha de velas, ele tem encaixe de 3/8, os extensores também. Mas eu precisei dar um stop para poder encontrar esse carinha aqui. Tava largadinho. Eu aproveitei e dei uma organizada aqui. Quando o trabalho começa a ficar muito bagunçado, ambientes nas laterais, é interessante parar, organizar tudo para você não se perder. Então eu dei essa geral aqui. Bom, eu tô com o torquímetro aqui agora, é um torquímetro de estalo. A recomendação da NGK para cabeçotes de alumínio com relação ao torque é que, e com o anel já esmagado, é que o torque seja entre 2,5 e 3 kg. Então eu já coloquei o torque aqui, já conectei aqui para entre 2,5 e 3 kg. Eu posicionei aqui, né? Coloquei no 0, entre 2,5 e 3 quilos. Não dá para enxergar direito aqui. Eu imagino que vocês não estejam conseguindo ver também. Esses impressos aqui são bem complicados, viu? Mas enfim, tá aqui, ó. Entre 2,5 e 3 quilos. No 0. Na mesma faixa. A gente aperta aqui. Existe o torquímetro angular também, que ele tem uma espécie de uma asa aqui, com os graus, né, que você vai dar o aperto. Existe o torquímetro digital, que você programa ele nos botõezinhos aqui, ele tem uma telinha tipo LCD com os números, e ele dá um bipzinho quando chega no torque correto, no aperto correto do parafuso, da vela. Deixa eu apertar com as mãos aqui, até encostar, né? Encostou. E agora eu vou vir com o toque. Aquele primeiro ali já foi dado no ângulo. Se você não tiver o torquímetro, você pode... Aí, ó. É bem 2,5, 3 quilos, não é uma força exagerada. Apesar de que o torquímetro, ele tem o cabo comprido, né? Então a gente male percebe a força que tá colocando aqui, né? Nossa força é multiplicada. Enfim, vamos obedecer aqui o torque do
fabricante das velas. O torque está dado. Deixa eu colocar ele aqui antes que ele caia no chão. Vou reposicionar as bobinas. Eu vou montar aqui, eu vou remontar novamente o básico. Eu não vou ficar apertando os parafusos. Depois eu volto e aperto tudo certinho. Mas o que eu quero mostrar é quais são as dificuldades na hora de montar, né? De refazer a montagem. Então vamos lá. Essa aqui fica virada para cá. Opa! O encaixe não tá certo. O encaixe dela é aqui, ó. O encaixe dela é aqui, supressor. Parafusinhos de 10 milímetros, segurando as bobinas. Deixa eu usar esse soquete aqui para apertar com a mão. Deixa eu pegar a chavezinha de 3/8 para poder apertar ali. Mais prático. Opa. Aqui. Opa. Vamos no posicionamento de apertar. Ok. Vamos reconectar as bobinas. Os plugs das bobinas, a alimentação delas. Próximo passo agora, a gente pode voltar já com o coletor de admissão, coletor de plástico de admissão. Depois eu vou colocar silicone aqui novamente, ó, para evitar que escorra óleo por aqui. Eu vi que o silicone ajudou bastante, apesar do fabricante recomendar dizer que não é necessário o uso de silicone. Eu vi que no caso ali da tampa de válvula foi bastante útil. Se eu deixasse da forma que estava, eu iria vazar óleo e encher os compartimentos das velas com óleo novamente. Eu recomendo você a retirar esse parafuso aqui. Esse meu aqui está extremamente apertado. Eu não sei porque ele fica... Fui eu que tirei ele. Eu não sei porque que ele fica tão travado aí. Tanto é que ele está todo machucado. Vai ficar bem mais fácil para você recolocar o coletor de admissão. Mas eu vou com um jeitinho, eu vou conseguir posicionar ele também. Mas vai ficar bem mais fácil se você retirar aquele parafuso lá e soltar aquele suporte. Deixa eu ver se está tudo livre aqui. O carro é assim, é jeitinho e força. Jeitinho e força, sem entrar em pânico. Se começar a entrar em pânico, você dá uma parada. Você viu lá como encaixou bonitinho? Começar a entrar em pânico, você vai começar a fazer coisa errada. Então, é isso aí. Deixa eu colocar um parafuso aqui. Cadê o meu amiguinho? Onde foi que eu coloquei ele? Olha só onde esses caras se escondem, meu. Eles se escondem. Eles têm vida própria. Ó, tem um parafuso que
que fixa o coletor de admissão aqui. Então você vai apertar ele. Olha lá, vê se você consegue ver onde ele tá ali, ó. Esse aqui é um segredinho, né? Esse carinha aqui. Eu apertei ele com a mão, eu não vou vir com a chave para poder adiantar o máximo possível do vídeo. Para não ficar muito cansativo. Aliás, eu acho que já tá, né? Pegar minha chave de 10 milímetros e o extensor também. Olha onde o extensor veio parar. Eu vou colocar esses parafusos na mão. Depois eu vou dar o aperto neles. Aqui são 5. Vou voltar nesse último aqui. Eu vou começar de fora para dentro. Assim, ó, nesse sentido, o torque. Existem algumas sequências de flange, de tampas, né? Nesse caso aqui não existe nenhuma regra específica, eu estou usando a minha lógica. Lá onde esse cara aqui vai bem no cantinho. Deixa eu colocar ele na mão primeiro, vai. Pegou a rosca. Agora vai embora. Não tem a tabela de torque desses parafusos aqui. Muitas vezes uma missão impossível encontrar a tabela de torque. Tantos parafusos, só com o fabricante mesmo. Vamos partir para esse parafuso aqui também, ó, de 12 milímetros. Ele que fixa nesse suporte aqui, ó. Aqui dá para entrar com uma chave de boca. Inclusive foi essa que caiu aí. Pegou lá. Pega aí, meu filho. Ele tem que estar bem na posição correta para pegar o fio da rosca. Tendo tempo, dá para fazer esse trabalho com calma e fazer com que dê tudo certo. Depois de prontinho, o senso de realização é grande. Bom, pegou a rosca finalmente. As dificuldades são essas aí. Ó, muito importante. Vamos reconectar as mangueiras aqui. Eu não vou apertar os parafusos para não prolongar mais ainda o vídeo. Ó, bastante importante. Em uma dessas trocas aí, dessas mexidas que eu dei por aqui, eu esqueci de conectar essa mangueira aqui, ó. Tava partida no carro, falhando pra caramba. Dei uma cutucada aqui e perdi um tempinho, descobri que tava faltando conectar essa mangueira aí. Então não vamos esquecer ela, tá? Aí a gente reposiciona a TBI. Aqueles 4 parafusinhos, amigos, aqui, ó. Eles são de 8 milímetros. 8 milímetros esses parafusinhos aqui. Foi 1. Foi 2. Três aqui. Cadê o soquetezinho de 8? Aqui, ó. Pra me ajudar aqui, ó, na mão. Eu vou prender ele na mão. Mas você não esqueça de dar o torque correto.
Não vou apertar na chave para não prolongar ainda mais o vídeo. Mas depois eu vou voltar aqui e vou apertar tudo adequadamente. Fazendo exatamente com as dificuldades que você muito provavelmente vai encontrar também, né? Encontrei as minhas aqui. Você vai mexer com o mesmo carro. Ah, lembrando, esse motor aqui é o mesmo dos Nissan Sentras mais novos, 2013, 14 em diante. E dos Renaults também, os Renaults Fluence, é o mesmo motor. O que muda, se não me engano, é a carenagem aqui em cima. Depois que você atravessou essa parte da carenagem, você vai se deparar exatamente com isso aqui também. Então isso aqui também é útil para você que tem um Fluence, um Renault Fluence. Inclusive o câmbio também, né? JF11, alguma coisa assim, né? O câmbio. Esse motor ele é muito potente, é muito agradável dirigir esse carro, principalmente na estrada. Você sente que sobra motor na estrada. Então eu fixei aqui tá tudo ok, vamos dar uma geral. Vamos voltar a mangueira da TBI no local. Aliás, vamos voltar essa pecinha aqui, ó. Vamos voltar essa pecinha aqui. São esses dois parafusinhos aqui, Phillips. Esse tubinho precisa encaixar nesse furinho. Aí a gente vem com o parafusinho Phillips. Eu recomendo você tomar muito cuidado na hora de dar o reaperto nesses dois parafusinhos aqui. Porque ele é meio que brocante, né? E ele prejudicou um pouco a rosca no plástico. O plástico não aguenta muita pressão de torque, né? De aperto, então tem que tomar bastante cuidado para você não espanar ele. Vamos ligar aqui o plug dele. Vou reconectar a mangueira da TBI. Vou encaixar aqui atrás primeiro. Eu recomendo você afrouxar bem o máximo que você puder essas abraçadeiras aqui, porque aí vai facilitar na hora de você calçar, né, a boca da mangueira, na TBI e na caixa do filtro de ar do outro lado. Esse parafusinho aqui também ele é sextavado. Não sei qual é a chave de torque e o soquetezinho que vai aqui, mas a chave de fenda agiliza bastante também. Tá apertado, vamos reconectar aqui, ó. Não vamos nos esquecer. O alicate para travar a abraçadeira de pressão. Apertou. Aqui tudo ok. Eu vou devolver a vareta do óleo que eu removi para poder encaixar o coletor de admissão. Bom, verificado, tudo ok. Bom, é isso aí. Agora vamos partir para carenagem. Carenagem. Ó, encaixa ali, né? Naqueles dois conchinzinhos ali. E depois é só fixar aqui e apertar, preferencialmente, se possível, com uma chave de 10 milímetros, um soquetezinho de 10 milímetros. Vamos ver bem o buraquinho onde ele vai encaixar. Aqui, ó, tava bem fora. É só ajustar, a tampa é bem molinha, bem flexível.
E aí você consegue dar o aperto correto. Aí. Apertozinho. Apertozinho. Aí. Enfim, o trabalho é esse. Troca das velas de ignição do Nissan Sentra 2.0. E como eu disse anteriormente, imagino que em alguns Renault Fluence também, acho que todos os Renault Fluence, né, que usam esse motor e câmbio também, usam esse trem de força aí. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero de fato que esse vídeo tenha ajudado você, tenha esclarecido, tenha tirado suas dúvidas, para você analisar se vale a pena você meter a mão na massa ou não. Sentir um pouquinho de estresse, mas depois de concluir, dá uma satisfação tremenda. Saber que você concluiu o trabalho e que o carro vai rodar suave. Muito obrigado. Por favor, deem um like aí para ajudar, me motivar a fazer mais vídeos. Vão ter mais carros. Zafira, Honda Fit, Fox, Fiat Tipo, Spin. Mais carros vão surgir aí, vou colocar mais vídeos. Muito obrigado a todos, um forte abraço a todos.